Tinha um fliperama perto de casa que só recebia máquinas velhas e sem graça, que todo mundo já tinha cansado de jogar, então ninguém mais dava bola para ele. Só que um dia, passando em frente, vi a loja lotada, cheia de moleques em volta de uma máquina nova. Sem pensar duas vezes, me enfiei no meio daquela muvuca para saber o que despertou o interesse de tanta gente. Depois de muita cotovelada e empurrão, e esticando o pescoço um pouquinho, consegui enxergar a tela, a tempo de ver um ninja arrancando e exibindo a cabeça de uma mulher, levando toda a galera ao delírio. Foi assim que vi, pela primeira vez, o Mortal Kombat. Quando foi lançado em 1992, Mortal Kombat era concorrente direto do titã dos arcades daquela época, o Street Fighter 2, que já estava em sua segunda versão, o Champion Edition, que, uau, dava para jogar com os chefões não disponíveis na anterior, além de outras mudanças. Esse totalizava 12 personagens jogáveis, cada um com uma coleção única de golpes. Tal, Ken e Ryu tinham poucas diferenças, mas ainda assim, era um número bem mais considerável do que os 7 lutadores do Mortal Kombat. E além disso, esses 7 personagens compartilhavam os mesmos golpes básicos, só mudando os especiais. Tinha alguma diferença de alcance de um lutador para outro, mas no geral, a ideia era a mesma. Só que esse vinha com uma coisa que não era muito comum de se ver nos games até então, o gore. Sangue voando em abundância pela tela. O que enchia os nossos olhos mesmo eram os fatalities. Quando vencíamos uma luta, tínhamos alguns poucos segundos para entrar com um comando para acabar com a vida do oponente, arrancando sua cabeça, o seu coração ou mesmo fritando seu corpo, deixando só os ossos. Quem não sabia fazer um fatality ainda podia saciar seu sadismo com um simples gancho no cenário da ponte. O cara caía de lá direto para os espinhos, no meio de um monte de outros corpos e cabeças grotescas, que só anos mais tarde fomos descobrir que eram os próprios produtores do jogo que estavam lá. Apesar de seu sistema de combate ser simples, ele funcionava muito bem e até facilitava para aprender a jogar com vários personagens diferentes. Afinal, a base era a mesma, só precisava saber usar seus ataques especiais. Cada um tinha seus próprios admiradores. Alguns adoravam Liu Kang por causa de suas magias e voadoras rápidas. Outros eram fãs de Raiden por causa de seu visual exótico. Ou de Johnny Cage pelo seu lendário golpe nas regiões baixas. Kano e Sonya Blade, pelo menos na minha região, já não eram tão populares. E a atenção da maioria era voltada para os ninjas, Scorpion e Sub-Zero. Neste primeiro jogo, suas roupas e máscaras não eram tão detalhadas quanto foram nas sequências, e isso aumentava o nível de realismo deles. Afinal, em qual outro lugar você viu um ninja com uma máscara assim? Desde essa época, os fãs já se dividiam e batiam boca nos fliperamas para saber qual deles era o melhor, criando assim uma das maiores rivalidades dos games. E o que mais me encantava nele era o seu clima de filme de terror. Na verdade, Mortal Kombat foi inspirado nos filmes Aventureiros do Bairro Proibido, O Grande Dragão Branco e ainda juntando elementos de várias outras produções de Kung Fu. Só que a sua ambientação, os cenários e principalmente a música sinistra davam um toque sombrio para aquele jogo. Sem falar da voz do narrador, ele anunciava os rounds, ordenava que acabássemos com o inimigo e falava o nome dos personagens. Raiden wins. Fatality. Depois de todos esses anos, essas ainda são algumas das mais célebres gravações para jogos que já existiu. Os personagens também davam seus gritos. Não, eles não falavam o nome do golpe especial que estavam lançando, até porque o Mortal Kombat nunca quis copiar o Street Fighter. Bom, o Raiden soltava o seu abalabalaei, ou seja lá como você entendia aquilo. De resto, eram gritos mesmo, gritos de esforço, gritos de dor e por aí vai. E o detalhe que passou desapercebido por muita gente, mas que eu sempre adorei, foi a forma dura que os personagens reagiam ao levar ataques ou cair. Isso na verdade foi para reduzir o número de sprites na animação, já que Mortal Kombat usou atores reais para capturar as imagens que vemos no jogo. Se isso por um lado mostrava que ele não teve todos os recursos que precisava para ser finalizado, por outro, dava um toque a mais de brutalidade, e se tornou outra das características da série. Apesar de o sangue e os fatalities terem chamado mais atenção do que qualquer coisa, eu sempre achei uma injustiça falarem que o Mortal Kombat só fez sucesso por causa disso, e só lembrarem deles quando falam do jogo. Se fosse assim, ele hoje seria considerado um jogo trash, mas não, ele é muito bem feito e envolvente, e por isso ele é um clássico. Não
Não foi espanto nenhum ver o estrondoso sucesso que este jogo fez, porque além de ser muito bem feito e divertido, ainda carregava uma bandeira encharcada de sangue para ajudar no marketing. Todas as revistas de games falavam incansavelmente dele, e quando não tinham mais assunto, inventavam, soltavam um monte de rumores e especulações sobre a história por trás dos personagens, e essas histórias corriam os fliperamas causando discussões entre os jogadores. Era tanta especulação que até fiquei espantado em saber que Reptile, o inimigo secreto na fase da ponte, era mesmo verdade. Mas teve quem não gostou nem um pouquinho dessa novidade: os pais, os educadores e os jornais, que viam este jogo como uma abominação que deveria ser eliminada da face da terra. Enquanto os gamers trocavam dicas de como vencer o Goro ou o Shang Tsung, a mídia caía matando em cima do jogo por causa da sua violência, considerada extrema para a época. Na verdade, Mortal Kombat não foi o primeiro jogo a apelar para isso. Death Race de 1976, um jogo para arcade baseado em um filme, já tinha colocado nos games todo o sadismo que conseguiu com aqueles gráficos quadriculados. Teve ainda um tal de Chiller de 1986, que mostrava gratuitamente pessoas mutiladas, e esse, além do arcade, surpreendentemente recebeu uma versão simpática para o Nintendinho. E outro título, também de 1992, já tinha deixado muitos caretas de cabelo em pé, o Wolfenstein 3D. Só que nessa época, o computador era coisa para poucas pessoas, e era raro crianças terem acesso a esses jogos. Mas Mortal Kombat, a nova ameaça à moral e aos bons costumes, além de ser encontrado em qualquer esquina, estava para chegar nos consoles caseiros. A polêmica sobre este lançamento foi tamanha que quase que ele foi impedido de sair para os videogames. Os pais estavam preocupados porque se a moda pegasse, eles não saberiam que jogos poderiam deixar seus filhos jogar. Quase um ano depois de estrear nos arcades, o primeiro Mortal Kombat foi lançado para o Super Nintendo e Mega Drive. Essa versão caseira foi totalmente censurada. Trocaram sangue por suor e alteraram a maioria dos fatalities para que fossem menos violentos. Mas para o Mega Drive, tinha uma coisinha escondida: o código ABACABB, que desbloqueava toda a violência do jogo. Tem quem acredita que este código é referência à palavra abracadabra, muito usada em truques de magia. Mas na verdade ela foi tirada de uma música da banda inglesa Genesis, da época que eles já estavam sem o Peter Gabriel. Isso foi uma espécie de trocadilho, pois o Mega Drive nos Estados Unidos também se chama Genesis. E o código ficou tão famoso que mais tarde ele caiu no nome de uma banda de death metal. Só que o código e o sangue não vieram de graça não. Esta versão saiu com um baita selo na capa, avisando para os pais não comprarem ele para crianças menores de 13 anos. Mortal Kombat também foi uma das principais razões para ser criado o ESRB, que classifica a faixa etária indicada para os jogos, e essa medida foi adotada pela maioria dos outros países, com siglas diferentes. Apesar de todo este alarde ter de certa forma prejudicado as vendas do primeiro Mortal Kombat, por outra, ele deixou o jogo conhecido e famoso. Mortal Kombat 2 de 1993 não trouxe só gráficos melhores e mais personagens, ele também veio ainda mais sangrento e violento, consagrando de vez esta franquia. Os produtores não esqueceram de homenagear os pais preocupados. Eles incluíram uma nova finalização, o Friendship, que em vez de matar o inimigo, a gente fazia amizade com ele. E para aqueles que eram muito novos para o jogo, ainda podiam transformar o inimigo num lindo bebezinho. A criação da classificação etária para os jogos, de certa forma mostrou para as outras produtoras que estava liberado lançar títulos mais agressivos, e esses jogos vieram. Logo o posto de rei da violência e da polêmica foi tomado por Carmageddon, um jogo de corrida onde ganhávamos pontos por atropelar pessoas, e mais tarde pela franquia Grand Theft Auto, mais conhecido por GTA. Esse foi por colocar o jogador na pele de um criminoso e dar a liberdade para correr pelas cidades virtuais, matando qualquer cidadão que encontrasse pelo caminho. Progressivamente, o nível de violência nos jogos foi aumentando e chegou num ponto onde ela está meio realista e brutal demais, passando dos limites. Apesar do Mortal Kombat ter sido um dos precursores desta bagunça, ele sempre deixou isso de uma forma bem fantasiosa, para que ficasse bem claro que aquilo era só uma brincadeirinha meio macabra, e ele continua assim até hoje. Quanto aos outros, em compensação, a coisa está desandando de um jeito que eu não vou me surpreender nem um pouco quando for lançado um jogo onde o objetivo seja sair dando picaretada em barriga de mulher grávida. E esta foi a minha história de como eu descobri o Mortal Kombat, e tenho certeza que você também conhece essa franquia. Então conte a sua história aí nos comentários. Diga também o que você acha do nível de violência dos jogos atuais. Quero muito saber a sua opinião sobre isso. E não deixe de clicar no gostei e adicionar o vídeo aos seus favoritos para dar aquela força para o canal.
canal. E se esta é a primeira vez que está assistindo, inscreva-se para continuar acompanhando os lançamentos. Temos vídeos novos todas as terças e sextas-feiras. E siga a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, G+, e Twitter. Os links estão aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!